Segunda-feira, 26 de setembro, boa tarde para vocês. Olá, amigos e amigas, boa tarde. A gente começa falando de tiroteio e pânico em Serra Dourada 2, na Serra. Tudo aconteceu perto de uma padaria do bairro, tá, gente? As pessoas entraram em desespero. A gente está vendo aí as imagens do corre-corre. Um dos tiros, gente, atingiu a porta da padaria. A motivação desse ataque entre gangues rivais pode ser vingança pela morte de um dos envolvidos. Eram 8h30 da noite de domingo quando as pessoas que estavam em frente à padaria começaram a correr. Alguns seguem pela rua e outros tentam se esconder dentro do comércio. Essa cena foi flagrada pelas câmeras dessa padaria que fica em Serra Dourada 2, na Serra, na avenida principal. A correria era para se livrar de tiros. De acordo com testemunhas, os atiradores pararam um carro do lado de cada rua assim que viram os rivais. Logo em seguida, eles saíram e começaram a atirar, levando pânico não apenas para os rivais, como também para todos os frequentadores da padaria. Um dos disparos atingiu a porta da padaria, estilhaçando o vidro. Ninguém ficou ferido. O fato está sendo visto por quem esteve aqui como vingança pela morte de Robson Lima Rocha Barbosa, de 29 anos. Ele e 4 amigos estavam neste carro quando foram vítimas de uma emboscada em Porto Dourado 2 na última quinta-feira. Dos 5 que estavam no veículo, Robson foi o mais atingido e morreu na hora. Os outros sobreviveram. Por isso, os tiros de ontem estão sendo vistos como vingança da gangue rival. Vamos chamar a repórter Suzy Faria, que traz mais detalhes pra gente. Ô Suzy, essa briga de gangues aí em Serra Dourada 2, quase fazendo mais vítimas inocentes. Não é isso, minha amiga? Boa tarde para você. Assiste aí o TN. Exatamente, nós temos mostrado parte de toda essa confusão que tem acontecido aí, nessa região de Serra Dourada. É uma situação que tem chamado a atenção exatamente porque muitas pessoas estão morrendo. A gente está observando aí, o áudio da Suzy está muito baixo, vamos tentar ajustar para daqui a pouquinho a gente voltar a falar com ela sobre esse caso. A Suzy também vai trazer outro assunto de uma suspeita de extorsão em Nova Almeida, então daqui a pouquinho a gente retorna com ela. Agora, a gente vai falar de um acidente grave que aconteceu em Vila Velha, tá, gente? Uma motociclista morreu ao bater na traseira de uma caminhonete. Foi na Rodovia do Sol. A jovem não percebeu quando o veículo parou no sinal amarelo. Amigos da vítima disseram que ela seguia para a igreja quando se envolveu nesse acidente. Araceli Guimarães de Oliveira tinha 26 anos. Ela tinha enviado essa foto aos amigos minutos antes de sair de casa, no bairro Barra Mares, em Vila Velha. Mas quando estava seguindo de moto pela Rodovia do Sol, próximo à Barra do Jucu, Araceli acabou batendo na traseira de uma caminhonete. A jovem não resistiu aos ferimentos. Parentes e amigos chegavam e pareciam não acreditar naquela lamentável cena. Marcila chegou a passar pelo local. Depois que recebeu imagens do acidente, percebeu que era amiga e voltou. A gente passou, eu falei com a minha filha, eu falei, igualzinho a moto da Ara aí. Aí ela falou, não mãe, ela tá na igreja, ela acabou de mandar foto pra mim falando que já tava saindo. Falou, ela tá com a roupa preta e com a jaqueta jeans. Aí quando eu fui olhar as fotos de novo, eu falei, mas é a mesma roupa aí. Eu falei, então é ela. Aí a gente voltou. Os amigos contaram que Araceli estava seguindo para a igreja, em Soteco, para participar de um ministério de dança, quando se envolveu no acidente. O grupo estava na igreja e foi até o local assim que soube da fatalidade. Segundo a polícia, o motorista da caminhonete teria parado no sinal amarelo. Araceli não conseguiu frear e bateu na traseira. O condutor viu ela ferida, mas não prestou socorro e teria fugido do local. Ainda de acordo com a polícia, a placa do veículo foi identificada pela câmera do circuito da Guarda Municipal de Vila Velha. Araceli trabalhava como design de sobrancelhas e estava abrindo um salão de beleza com uma cafeteria, junto com uma amiga. A sócia, Mariá, deixou um recado emocionado nas redes sociais. Era amigo que estava aí torcendo pela abertura do AM, né, do café. E é um momento de muita dor. Araceli deixa uma filha de 8 anos. Quem a conhecia lembra de uma jovem amável e cheia de planos.
Nossa, ela estava muito feliz porque ela ia abrir um salão de beleza, ela e a sócia dela. Elas ficaram ontem até tarde arrumando tudo, toda hora ela mandava foto. Ela era muito amiga da minha filha. Ela sempre estava lá em casa, a gente sempre estava junto. Que triste, hein, gente? Olha, esse acidente será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. Agora a gente fala da prisão de um homem suspeito de estuprar uma jovem de 24 anos. A vítima estava saindo da igreja. Manuela Machado tem os detalhes pra gente. Olá, Manu, boa tarde pra você. Esse homem foi espancado, né? Teve um flagrante. Boa tarde a todos, isso mesmo. Ele foi espancado por familiares e também vizinhos da vítima que ficaram revoltados com o crime. Esse caso que aconteceu ontem à noite, por volta de 9h30 da noite, no bairro Nova Canaã, em Cariacica. A jovem, que tem problemas para andar, é muda e também apresenta problemas neurológicos, quase não sai de casa sozinha. Mas como a igreja é muito pertinha, poucos metros da casa dela, a mãe acabou deixando ontem à noite ela assistir o culto. E na volta, vizinhos viram quando ela foi puxada pelo suspeito. Ele foi preso em flagrante e tentou se esconder e acabou espancado antes disso, antes da prisão. Vamos acompanhar na reportagem. José Luiz Lima da Silva, de 53 anos, foi flagrado no momento em que estava estuprando uma jovem de 24 anos. Populares viram e chamaram a polícia. Mas antes da chegada dos militares, o suspeito foi agredido por moradores que ficaram revoltados com a cena. Mesmo ferido, José Luiz tentou fugir e se escondeu neste buraco que fica nos fundos da casa de uma vizinha. Ele foi localizado e preso. De acordo com moradores, o suspeito mora de favor nesta casa, que está em obras e aparentemente abandonada. O imóvel fica na rua São Leopoldo. No local, roupas sujas, preservativos jogados no chão, poucos móveis e eletrodomésticos. Na delegacia, a mãe da vítima contou que a filha não fala, não ouve e tem dificuldades para andar. Qual que era a cena que a senhora se deparou quando a senhora entrou na casa? Coisa horrorosa, eu não cheguei a entrar porque eu não tive coragem nem de entrar. Eu fui na porta e voltei para trás, sabe? E o pessoal que entrou. Portanto, ficou o óculos dela de grau lá, que tá novinho, que eu comprei para ela esses dias. O vestido dela tá lá, a Bíblia dela ficou lá dentro da casa. Como ela estava? Ela estava agitada? Nervosa, sem noção, sem rumo. Parece que deram alguma coisa para ela na hora que ela chegou, que eu perguntei se ela tinha tomado água, no caso, né? Para ter noção mais ou menos. Ela falou que tinha tomado água. Segundo a família, raramente a jovem sai sozinha de casa, justamente por ter problemas mentais. Mas na noite deste domingo, a mãe acabou deixando a filha vir ao culto aqui na igreja, que fica a poucos metros da residência dela. Mas na volta para casa, testemunhas viram quando ela foi puxada pelo suspeito. Ela voltando da igreja, ele puxou ela passando, que ele mora tem duas casas, tem uma abandonada e uma outra do lado. E a outra fica fechada, abandonada, tem umas tábuas, tem lá, e ela passando, ele puxou ela, disse que puxou, teve gente que viu ele puxando, jogando ela pra dentro. E eu tava dentro de casa, que eu fico esperando ela chegar até umas 9h30, se ela demora, eu fico preocupada, já fico na janela olhando ela. Aí teve gente me chamando. Após registrar o boletim de ocorrência na delegacia de Cariacica, familiares acompanharam a jovem ao Departamento Médico Legal em Vitória para exame de corpo de delito. No bairro Nova Canaã, o clima é de revolta. Essa vizinha, que prefere não ser identificada, conhece a vítima e o suspeito. Disse que ele tem um histórico de agressão. Autônoma, está com 50 anos e sabe na pele o que a vítima está sentindo. Nosso país está doente, porque uma pessoa dessa faz uma coisa dessa, não é só a menina que fica doente. Todos nós adoecemos, todos nós ficamos doentes, porque é uma situação que eu já passei quando eu tinha 13 anos. Então, eu sei bem o que ela passou. Após a prisão, familiares e amigos aguardam por justiça. E de acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana após ter alta médica. A vítima está aqui no DML, realizando exames. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Manu. Obrigado aí pelas suas informações. Pessoal, vamos chamar novamente a repórter Suzy Faria, que tem 2 casos pra gente. Primeiro, a Suzy vai falar sobre a situação que aconteceu lá em Serra Dourada 2, na Serra. Teve um tiroteio, a porta de uma padaria foi atingida. Suzy, mais inocentes aí nessa guerra, né, de gangues que tem na região. Boa tarde.
Boa tarde, George. Pois é, isso vem acontecendo já há algum tempo. Várias pessoas estão morrendo, principalmente aqueles que estão envolvidos no tráfico de drogas. E por isso a guerra, né, se dá continuidade aí. Esse crime que aconteceu ontem teria sido uma revanche, uma vingança contra aquele que aconteceu na semana passada lá em Porto Dourado 2, onde 5 pessoas foram baleadas dentro de um carro numa emboscada que aconteceu ali naquela região e um deles, o Robson Nascimento, acabou morrendo aí. Ele seria o alvo, tinha saído há 5 meses da cadeia. E essa investigação agora continua lá com a Delegacia, né, de Crimes contra a Vida da Serra para mais um caso aí de ataques naquela região, George. Então é bem provável que o domínio do tráfico naquela região seja o motivo desses ataques e também dessas mortes. Estúdio. Tá certo, Suzy. É como a gente disse, né? Os inocentes, os moradores que ficam aí no meio do fogo cruzado, né? Um perigo danado. Agora, Suzy, você traz outra informação também pra gente, um caso de extorsão envolvendo comerciantes em Nova Almeida. O que aconteceu? Pois é, Bruna. Hoje pela manhã, a Delegacia de Jacaraípe, que vem fazendo essa investigação, cumpriu um mandado de prisão no Morro do Macaco com o apoio do COR e também a Delegacia de Crimes contra a Vida aqui de Vitória. O alvo seria Ludmila Nascimento Costa, de 29 anos de idade. Ela é mulher de Luan Veras, um dos irmãos Veras que controla parte do tráfico de drogas aqui na Grande Vitória, como também no interior do estado. Motivo: eles estavam extorquindo comerciantes lá em Nova Almeida. Luan Veras ligaria lá do Rio de Janeiro, onde ele se encontra, para poder extorquir os comerciantes em Nova Almeida. Exigia R$10 mil para manter a internet, que até durante a Operação Sicário ficou conhecida aí como GatoNet, e também manter o comércio aberto. Caso o comerciante não fizesse esse pagamento, eles prometiam retirar a internet e também fechar o comércio. Essas ameaças vinham sendo feitas já há algum tempo. Inclusive no bairro aqui de Tararé, um comerciante tem reclamado que ele teve os fios do comércio dele de internet arrancados porque não quis pagar essa extorsão. Luan Veras fazia isso lá do Rio de Janeiro e a mulher dele era responsável por arrecadar estes valores de comerciantes que recebiam essa ligação. Inclusive, o Tribuna Notícias, com exclusividade, mostrou essa situação em setembro do ano passado, quando as vítimas foram comerciantes aqui da região de Maruípe, que recebiam a mesma ligação. Caso eles não pagassem para a manutenção do comércio aberto, eles iriam atacar este comércio, eles iriam atacar os comerciantes, familiares, enfim. E essa mulher, Ludmila Nascimento Costa, foi pega exatamente quando saía para viajar. E de acordo com as informações de fontes ligadas a nós, ela estaria preparada para ir encontrar o marido lá na região da Maré, onde Luan Veras, assim como os irmãos dele, estariam escondidos. Eles agora estão prestando depoimento aqui na DHPP. Bruna e George. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações. Grave isso, né? Gravíssimo. Valeu, Suzy. Gente, mais grave ainda, tá? Um professor foi preso por abusar de crianças. Ele gravava vídeos com cenas de sexo explícito envolvendo menores, hein? Luciano Rossetti vai trazer mais detalhes da prisão de mais um abusador, né, de crianças e adolescentes. Nesse caso, especificamente, deixa a gente mais chocado ainda. É um professor, né, Luciano? Boa tarde para você. Exatamente, Bruna, Jorge, amigo e amiga do TN, é um professor da Rede Municipal de Cariacica, de 34 anos. Ele foi apontado pela Polícia Federal como pedófilo, né? Ele não só divulgava, mas produzia também conteúdo de pornografia infantil e divulgava esses materiais na internet, nas redes sociais, enfim. Agora, como é que a polícia descobriu ele? Descobriu por meio de um outro pedófilo de Recife, que também produzia vídeos, inclusive produziu alguns vídeos junto com esse professor da Rede Municipal de Cariacica,
Cariacica, de 34 anos. A polícia viu as imagens divulgadas na rede social, na Deep Web, né, na internet, enfim, e acabou identificando esse professor, descobriu que ele mora aqui em Guarapari e que trabalhava também na rede municipal de Cariacica, no Ensino Fundamental 1. Ele dava aula para crianças de 6 a 7 anos de idade. Olha o perigo, né? A polícia descobriu esse material, apreendeu alguns materiais e colocou ele atrás das grades, né? O delegado que chefiou essas investigações, ele deu detalhes a respeito dessa operação. Vamos ver. 2 semanas atrás, a Polícia Federal deflagrou uma operação em Recife. Prendeu um abusador de criança que era bem famoso nas redes sociais, na Deep Web, nas redes sociais que compartilham esse tipo de imagem. Durante a busca, né, por gravações e por conteúdo desse tipo, nos arquivos dele foram encontrados imagens de abuso cometidos por ele e foi identificado também o rosto de outro indivíduo, do outro homem cometendo um abuso contra uma criança. Conseguiram identificar que se tratava desse professor, residente em Guarapari, e o que foi descoberto que ele viajou até São Paulo apenas com a finalidade de cometer esse abuso dessa criança. E ele também filmava essas ações? Isso foi o que aconteceu lá em São Paulo. Ele abusou de uma criança e filmou, juntamente com esse outro rapaz que já foi preso. E o objetivo dessa busca é identificar outras vítimas, né, e eventuais outros comparsas que apareçam também nesse tipo de crime, né? Pois é, que atrocidade, né? Só lembrando que esse professor de 34 anos não atua mais na rede municipal de Cariacica, né? Ele foi mandado embora. Um dos pais, de acordo com o delegado, né, um bastidor aqui das investigações, um dos pais identificou que esse professor estava com certo comportamento impróprio com relação ao filho dele. Só lembrando que ele dava aulas para crianças de 6 a 7 anos, no Ensino Fundamental 1 da rede municipal de Cariacica. Então esse pai identificou que esse professor tinha um comportamento impróprio com relação ao filho dele, né? Agora ele vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável, que ele também praticou atos sexuais, e também pedofilia. As investigações continuam, a polícia está buscando mais envolvidos nesse esquema de pedofilia pela internet e também mais vítimas, né? E a polícia inclusive pede, você pai e você criança também, caso tenha sido molestada por esse abusador de crianças, né? Entre em contato com a Polícia Federal, que a Polícia Federal vai ter o maior prazer de atender e continuar essas investigações. Vamos acompanhar, não é isso? Eu volto com vocês, Bruna e George. Dúvida, vão continuar acompanhando esse caso, né? Podem ter mais vítimas aí desse homem e dessa quadrilha também, né, Luciano? Obrigada aí pelas informações, meu amigo. Bom trabalho para você, né? Que fique preso por muito tempo, né? Olha, uma suspeita de bomba no terminal de Carapina mobilizou o esquadrão da polícia nesse domingo. O objeto suspeito estava dentro de uma caixa, enrolado numa fita e deixado perto de um quiosque. Havia um fio vermelho à mostra, além de uma mochila. A cena chamou a atenção de passageiros que teriam o artefato com medo dele explodir, tá? Mas, ao chegar ao local, o esquadrão antibombas constatou que ele foi produzido com baterias de geladeira e não apresentava risco. O material foi recolhido e a área de embarque, que tinha sido isolada, foi liberada para os passageiros. Olha, agora a gente vai atualizar. É o caso da mulher, não é, Bruna? Que foi atacada por uma onça na região serrana do estado, gente. Esse caso, ele aconteceu num zoológico de Marechal Floriano. Então a gente está vendo essas imagens, são imagens de arquivo, né? Imagens que a gente recuperou. E a história é a seguinte: essa moça que suspeita-se que seja uma bióloga, foi atacada por uma onça enquanto ela estava numa área, né? Uma área ali que o zoológico não soube precisar exatamente o que aconteceu. Então ela foi atacada na cabeça, ela foi atacada nas costas, há informações sobre que o pulmão dela foi perfurado, a cabeça dela ficou bastante machucada, mas eu liguei hoje cedo, pessoalmente, para a dona do zoológico. O que ela informou para a gente? Ela disse o seguinte, que simplesmente a onça atacou, né, essa menina, essa senhora, essa mulher, atacou e pronto, né? Foi socorrida, está passando bem, está no hospital e está tudo certo. E eu questionei mais uma vez, olha, a gente precisa saber o que aconteceu, porque o zoológico é o único zoológico que tem no estado, são 700 espécies de animais e o zoológico recebe muitas visitas. Mais uma vez ela disse, não, a onça só atacou e ela foi socorrida e passa bem. Então ela não esclareceu o motivo pelo qual essa onça atacou essa mulher.
Então fica aqui o nosso pedido, né? Eu estou ainda em aguardo, ela disse, eu liguei muito cedo, às 8 da manhã, estou no aguardo para ela informar o que efetivamente aconteceu, porque é preocupante, já que esse zoológico recebe muitas crianças, recebe muitas famílias, principalmente nos fins de semana, né? Os moradores ali do entorno, 700 espécies de animais. A gente quer que realmente tenha um zoológico, mas a situação precisa ser esclarecida. O que a gente quer é que essa situação seja esclarecida. A informação que a gente tem sobre essa mulher é que ela continua internada no hospital de urgência e emergência, o antigo São Lucas, passa bem, chegou aí para a UTI, mas ela passa bem. O que a gente quer agora é o esclarecimento de como foi esse ataque. Olha, uma casa de madeira pegou fogo em Maria Ortiz e uma jovem de 29 anos acabou morrendo queimada. A vítima estaria sob efeito de álcool e drogas e dormia quando o fogo começou. A casa de madeira ficou destruída com incêndio. Segundo a polícia, Daiane Gomes da Silva, de 29 anos, dormia no local e morreu queimada. A vítima tinha 4 filhos e era usuária de drogas. Vivia muito pelas ruas da cidade. Josenir era colega dela. Ele disse que Daiane pediu para dormir no local. Ele concordou e saiu de casa. Quando voltou, soube da tragédia. Dormi que o pai dela não abria a porta para ela entrar para dormir. Aí pediu para dormir. Aí deixei ela dormindo na cama e saí para a rua. Fui assistir o jogo. E quando cheguei, meu barraco tudo queimado. Dona Maria ficou em choque quando chegou ao local. O rapaz falou, tem uma pessoa morta. Sentei, não aguentava mais andar e fiquei fraca demais, tremenda. Eles trouxeram água para mim tomar e eu tomei água. O terreno da família possui outros 2 imóveis e fica perto do Manguezal de Vitória e também na rua do ponto final do ônibus, no bairro Maria Ortiz. Segundo Josenir, que é pedreiro, ele construiu o barraco aqui no terreno da família há 20 anos. Morava com um amigo. Era piso e a casa tinha madeirite, 4 cômodos, que foram perdidos em poucos minutos. Tem que fazer de novo. O João de Barro não faz a casa dele e o João vai fazer a dele. De novo. Olha, a Polícia Civil foi acionada e a perícia dos bombeiros também. Por enquanto, não há nenhuma informação sobre as causas do incêndio até o momento. O laudo tem prazo mínimo de 40 dias para ser confeccionado. E um corpo carbonizado foi encontrado num terreno em Vila Velha. A suspeita é que seria uma mulher. É um local frequentado por usuários de drogas. Vamos chamar a repórter Suzy Faria, que traz detalhes para a gente. Suzy, voltamos com você. Pois é, o caso aconteceu exatamente hoje pela manhã, antes das 7 horas. As pessoas ali do redor viram um fogo numa região e chamaram o Corpo de Bombeiros. Ao chegar e controlar o incêndio, o Corpo de Bombeiros acabou se deparando com um corpo naquele local. A suspeita é que seja uma moradora de rua que vivia ali, conhecida como tia, e teria mais de 60 anos de idade. Por enquanto, George, é apenas uma suspeita, já que essa mulher ainda não foi localizada pela polícia. Agora é o legista que vai determinar se o incêndio foi criminoso ou não, ou se a mulher morreu devido às chamas, ou se ela foi assassinada e deliberadamente colocaram fogo no corpo dela. George, Bruna. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações, viu, minha amiga? Olha, continua desaparecido o jovem mineiro de 24 anos que veio para o Espírito Santo vender joias. A família, claro, está desesperada. Pedro Henrique Lima Alves saiu de carro de Governador Valadares no último dia 6. Ele trabalha com compra e venda de ouro e veio para cá em busca de uma renda extra. Na chegada, sofreu um acidente de carro e teve ajuda de um colega para levar o veículo até uma oficina, mas o carro não foi retirado. O último contato com a família foi feito no dia 10. O jovem estaria hospedado na casa de um amigo no Morro do Macaco, mas familiares já não conseguem mais contato com esse rapaz. Pedro é pai de um casal e tem várias tatuagens nos braços, entre elas 2 com os nomes dos filhos, Bernardo e Tâmara. O caso é investigado pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 181. O assunto agora são eleições. No estado, mais de 620 mil eleitores têm algum tipo de pendência.
Por isso a importância de facilitar a votação e o acesso aos locais. As pessoas com deficiência precisam realmente, né, desse acesso facilitado na hora da votação. E olha, veja aí então as mudanças que vão ajudar nesse processo. A Adriele tem baixa visão, mas isso não a impede de votar. Só que nesse processo democrático, nem sempre o acesso à urna é tão fácil para quem convive com alguma deficiência. Falta pessoas capacitadas para recepcionar o deficiente nesse momento. Quando o deficiente chegar, para ele não ter que ficar esperando, eu vou chamar fulano, eu vou chamar ciclano, porque foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei no local, me identifiquei, falei que eu era deficiente, a pessoa não pôde me atender naquele momento, porque estava fazendo uma outra coisa e ficou jogando de um para o outro. Na última eleição as coisas já estavam um pouco diferentes, mas ainda há pontos de melhorias. Eu tenho que me aproximar da urna e a urna ela é um pouco baixa, ela fica numa altura mais baixa, né? Até por conta, que eu acredito por conta de cadeirantes, né? Mas aí pra gente que é baixa visão é um pouquinho complicado, você tem que ficar se abaixando, né, para chegar bem perto da tela para poder ter certeza que é aquilo ali que você está fazendo, né? A expectativa agora é maior. Dessa vez o recurso de áudio está aperfeiçoado. Informa também suplentes e vices e o eleitor pode inclusive controlar o volume e a velocidade. Uma novidade muito importante também é o recurso das libras. Na própria urna haverá um intérprete da linguagem de sinais, sem contar no braille, já existente nas teclas da urna eletrônica. A eleição é um processo democrático, logo vale para todo mundo. E a questão da acessibilidade é fato, tem que ser pensado. Afinal de contas, aqui no Espírito Santo, mais de 620 mil pessoas têm algum tipo de deficiência. Para poder tornar a eleição cada vez mais acessível, esse ano as sessões eleitorais vão contar com um coordenador de acessibilidade. É uma pessoa convocada pela Justiça Eleitoral e que recebe orientações, né, de como orientar os eleitores que tenham alguma mobilidade reduzida ou apresentem algum tipo de deficiência. Pausa rápida no TN1 em instantes. Trabalhador fica ferido em desabamento de marquise. Acidente mata pai e filho no norte do estado. O TN1 traz ainda as vagas de emprego do dia. Sai daí não, a gente já volta. 12h, 28 minutos, TN1 está de volta. O fim de semana foi de incêndios na Grande Vitória, em Barcelona, na Serra. Por pouco, casas não foram atingidas pelo fogo. Uma criança precisou ser resgatada. Os agentes procuravam por vítimas e gritam o nome do menino. Vinícius! Vinícius! Bora, pegando fogo ali, brother. Vambora. Assustada, a família não percebeu que a criança não tinha saído do imóvel, que já estava com fumaça. Do lado de fora, a mãe agradeceu o socorro. Tem mais alguém? Tem mais alguém lá dentro? Não, amado. Obrigada. O fogo não chegou a atingir as casas, destruiu um montante de pallets de madeira que estavam no terreno. Os guardas só deixaram o local após confirmar que estavam todos a salvo. Ninguém se feriu. Olha, pai e filho morreram num grave acidente em Barra de São Francisco, noroeste do estado. O motorista que causou a tragédia estava embriagado. Gabriel de Souza Lima, de 5 anos, o pai Hélio Oliveira Júnior, de 34, e a mãe seguiam de moto no distrito de Vila Paulista quando foram atingidos por um carro que capotou. O pai morreu na hora. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu, gente. A mulher foi a única sobrevivente. O jovem que provocou essa batida voltava de uma festa em Ecoporanga, município vizinho, e estaria embriagado. Mal conseguiu soprar o bafômetro. Ele foi autuado pelos 2 homicídios culposos na direção de veículo e uma lesão. O jovem se recusou a fazer o teste do bafômetro e a ceder material biológico, mas confessou que havia ingerido bebida alcoólica e foi encaminhado ao presídio. É absurda essa história, hein, gente? 2 mortes. Olha, a gente fala agora que um motoboy de 26 anos precisou ser hospitalizado porque foi agredido após uma discussão no trânsito. Esse caso aconteceu em Taparica, Vila Velha. O homem encolhido no chão recebe vários golpes do rapaz de camisa cinza. Enquanto a vítima é agredida, o homem de short xadrez observa e não faz nada para impedir. A cena é registrada por uma mulher que, desesperada, grita por socorro. As agressões param e o rapaz encolhido levanta. Ele surge com o rosto ensanguentado.
A vítima é um motoboy de 26 anos. Ele ficou hospitalizado por 2 dias. Teve vários ferimentos, hematomas no olho e luxação em uma das pernas. As agressões teriam ocorrido depois de uma discussão no trânsito. Tudo aconteceu na última quinta-feira, tudo por conta dessa faixa de pedestre. O motoboy e a esposa tentavam atravessar quando, de repente, um carro que estava parado aqui deu marcha ré. Por pouco, esse carro não atinge a esposa e o motoboy. Ele, é claro, no impulso, acabou voltando, aqui para a calçada. Entretanto, o homem permaneceu parado aqui, revoltado. O que o motoboy fez? Foi até o motorista e então tentou abordá-lo. Ele, meio que descontrolado, acabou aí dando um chute na porta do veículo. Os dois, então, acabaram entrando em uma discussão. Ficou um tempo aqui, um falando uma coisa, outro falando outra. Foi nesse momento o motoboy falou: eu vou para casa porque isso não vai dar em nada. E ele seguiu para casa realmente. Não satisfeito, o dono do carro, segundo o motoboy, teria colocado 2 homens dentro do veículo e ido atrás do motoboy, que já havia ido embora. Eu corri e chamei a viatura. A viatura falou que ia dar a volta na rua, e eu mostrei o rapaz já chegando em mim. Só que a viatura saiu do local e me deixou lá. Aí o cara já pegou, começou a me bater, me espancar, falando que era militar. Quando as pessoas começaram a filmar e minha esposa filmou, ele me jogou para dentro da garagem do edifício Terra Vitória e começou a me agredir lá. Nisso chegou um suposto amigo dele que dizia-se militar também e ficou entrando na frente das filmagens. E nisso ele ficava dizendo pro cara, só para ele não me matar porque ia dar problema para ele. A vítima relata que enquanto recebia socos, o motorista, que é um idoso de 74 anos, teria permanecido dentro do carro fazendo ameaças. Os agressores teriam se identificado como militares, mas na verdade o que aparece dando socos no motoboy é vizinho do dono do carro. Ele teria ligado para o pai da vítima, que é militar, para pedir desculpas depois das agressões. O motoboy, que ainda se recupera, pede justiça. Eu errei. Eu não tive paciência também de eu chutei o carro do senhor. Eu errei nisso, mas em momento algum eu já cheguei intimando ele, falando que eu iria fazer uma coisa contra a vida dele. Eu espero que todas as partes paguem pelos que eles fizeram, todas mesmo, até aquelas que estiveram ali que poderiam ter me ajudado e não me ajudaram. Isso é negligência de socorro e isso também é crime. Olha, nós conseguimos falar com o homem que aparece nas imagens agredindo o motoboy. Em nota, ele lamenta o ocorrido. Explica que ele e o motoboy não chegaram a discutir, mas que o rapaz já teria partido para cima dele alterado e por isso ele se defendeu e tentou imobilizá-lo. O homem ressalta ainda que não foi o causador da briga e se coloca à disposição para qualquer ajuda médica, caso seja preciso. Gente, um trabalhador ficou ferido quando o caminhão em que ele estava foi atingido pela marquise de um prédio. Olha aí a imagem, esse acidente aconteceu no centro de Vitória, no momento em que esse imóvel era demolido. Veja na reportagem. O vídeo mostra o momento em que o prédio desaba no centro de Vitória. Uma nuvem de poeira fica no ar. Repare que um homem que estava na calçada corre. Parte da avenida já estava interditada para a obra de demolição do imóvel. Depois do acidente, a pista ficou totalmente interditada. O caminhão e a retroescavadeira foram atingidos. O dono do veículo estava na parte de trás da área e, segundo os funcionários do local, ele teve ferimentos leves e foi socorrido pela ambulância do SAMU. Esse vídeo mostra como estava o local pouco antes do acidente. Já na foto, é possível ver como era a fachada do imóvel anos atrás. Um funcionário da obra que estava no local estava muito abalado e preferiu não gravar entrevista. Mas ele disse que apenas o colega, que é dono do caminhão, ficou ferido na mão e foi socorrido sem gravidade. Eles estavam na parte de trás, quando a marquise desabou. Segundo a Prefeitura de Vitória, o imóvel era antigo e estava fechado há anos. A obra para demolição havia começado há 30 dias e foi embargada. A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória notificou o proprietário e havia liberado apenas a retirada da marquise. O município autorizou fazer serviços que julgaram na semana passada que eram serviços importantes justamente para minimizar o risco. Então é uma obra que a gente solicitou que fosse apresentado o responsável técnico, então é uma obra que há um responsável técnico. O acidente chamou a atenção de seu Francisco, comerciante e morador antigo do centro de Vitória.
A sorte que não pegou ninguém, mas arriou em cima de um carro aí, que se tivesse passando alguém na calçada. Para Alexandre, da Associação de Moradores do Centro, o acidente poderia ter causado uma tragédia. Ele cobra mais ações do poder público. Já é uma tragédia anunciada. Inclusive, nós já fizemos o grande mapeamento aqui dos imóveis abandonados no centro de Vitória. Hoje, a cada dia, pode acontecer mais uma tragédia dessa. São quantos imóveis, em média, abandonados? Em 2017, foram mais de 100. Em 2019, foram feitos outros levantamentos com mais de 200 e agora deve ter muito mais. Pois é, uma equipe do CREA, o Conselho Regional de Engenharia, esteve no local desse desabamento hoje cedo. Foi constatado que a obra era irregular. A equipe avaliou que não está descartado o risco de novo desabamento no local. A obra sem profissional responsável. Não localizamos o profissional responsável registrado no CREA. Até o momento não foi identificado esse profissional. Não localizamos nada dessa obra. Tá? Irregular, perante o CREA. Tá? Então você tem a demolição da obra, você tem os entulhos que são gerados, que nós não sabemos para onde estavam sendo levados, você tem o risco à população, você tem a ausência de licenças perante ao CREA, não sei quanto ao município, pelo que o município também tem alegado, também não havia autorização ao alvará para demolição, então é toda uma cadeia de situações. Do lado de cá, onde tem parece uma clínica, né, houve uma avaria lateral, nós verificamos trincas dos dois lados da marquise, então nós não podemos descartar o risco de desabamento. É preciso uma ação mais enérgica, né? Vamos falar de pedidos de paz? Moradores de Planalto Serrano na Serra foram às ruas do bairro pedir o fim da violência na região. Com balões brancos, fizeram orações, levantaram cartazes com frases de fé. Foi uma manifestação marcada por orações. De joelhos no chão, fiéis clamaram por paz. Planalto Serrano, gente, é um bairro marcado por conflitos violentos, confrontos entre criminosos e polícia. No meio, cidadãos de bem que só querem o direito de viver sem medo de sair de casa e, claro, ser vítimas aí de tiroteios. Começar a semana por dentro das oportunidades de emprego, o Cine de Vila Velha tem 193 vagas. Recepcionista de hotel, auxiliar de bar, fiscal de loja, operador de caixa, manicure e muito mais. Você pode ver os detalhes dessas vagas em vilavelha.es.gov.br/trabalha Vila Velha. Já a Agência do Trabalhador de Cariacica tem 833 oportunidades. Auxiliar administrativo, motorista, operador logístico, costureira, auxiliar de cozinha e outras oportunidades por lá também. Veja os detalhes em cariacica.es.gov.br. No retorno do TN1, vamos conferir os gols da rodada. Fique com a gente, sai daí não. Estamos de volta agora 12h42. Olha, gente, o Palmeiras venceu o Corinthians e é bicampeão do Brasileirão Sub-20. E teve também goleada do São Paulo, hein? Vamos aos gols da rodada. São Paulo e Avaí. Aos 24, Reinaldo bateu o escanteio fechado pela esquerda e achou o Diego Costa na entrada da pequena área. Ele subiu e desviou de cabeça, com a bola ainda quicando na frente de Gledson antes de entrar. Aos 48, Luciano apareceu com espaço, se esticou e finalizou no canto cruzado de Gledson, 2-0. Nos acréscimos, Reinaldo bateu o escanteio fechado pela esquerda, mas ninguém cortou e a bola chegou em Patrick, que com o espaço dominou no peito, armou o voleio e finalizou cruzado com categoria. E para fechar a goleada, no fim da segunda etapa, Igor Gomes recebeu na direita e fez o cruzamento, que ainda contou com o desvio antes de chegar em Éder, que fechou o placar. Final, São Paulo 4, Avaí 0. E teve título para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Verdão venceu o Corinthians por 1-0. Endrick fez o gol da vitória na segunda etapa para confirmar o segundo troféu nacional da história do Palmeiras na categoria. O time também foi campeão na edição de 2018. Bacana, parabéns aí para os meninos. Agora a Luísa Dayer tem um recado pra gente. Casa do Serralheiro esmaga preços. Confere aqui na tela comigo. Coluna pronta, R$ 69,90 a peça.
Telha Galval Lume, R$ 39,90 o metro. A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos e só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida do estado, o atendimento por aqui é VIP. Recebemos o seu projeto e, junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. A Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Etibá, São Mateus, Linhares e agora em Vila Velha. Não perca tempo, liga pra gente, vai? Queremos te atender. 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Valeu, Luísa. Jorge, agora olha só que campo lindo que a gente vai ver agora. Seria maravilhoso. Olha que campo lindo, bem verdinho, tapete. Dá para jogar um futebol aqui também. Seria bem legal, né? Pois é, né? Seria mesmo, Bruna. Mas se isso fosse realmente um campo, né? Uma grama. Na verdade, gente, é uma lagoa no bairro Praia de Carapebus, na Serra. E por causa da falta de limpeza, o local ficou desse jeito, completamente sem visibilidade. SOS Lagoa do Baú. E a Lagoa do Baú é essa aí que fica no bairro Praia de Carapebus, na Serra. Ela está tomada por uma espécie de planta aquática chamada salvínia, que cobriu praticamente toda a extensão da lagoa. A situação só não está pior porque o pessoal da comunidade está dando um jeito de limpar a água por conta própria. Gente, é um trabalho de formiga mesmo, é na base da peneirinha que seu Cláudio vai tirando aqui, seu Cláudio e a comunidade toda, né? Tomar cuidado para descer aqui, seu Cláudio. Dá a palavrinha para mim aqui rapidinho, rapaz. Dá trabalho fazer isso aqui, né? Dá trabalho, né? Porque é um trabalho que a gente está fazendo porque, assim, entendeu? Vendo os peixes de 100 anos, aí que essa lagoa tem mais de 100 anos. Se essa vegetação ficar por cima, os peixes não respiram, também não tem luz do sol. Verdade. Porque minha família toda pesca aqui, minha tia, minha mulher, meus netos, todos pescam. E não é só homem que faz o serviço não, viu? A mulherada vai pra cima com força também. Comunidade toda empenhada em ver o local limpo. Ó a força da Dona Cida. Dona Cida, deixa eu chegar aí rapidinho também, que eu conversei com o Cláudio, vou conversar com a senhora também agora. Dá trabalho pra caramba tirar isso aí, né? Dá, é uma coisa que não é pesado pra você tirar, mas porém a extensão... Olha o tamanho da lagoa. Muito. Então, para poder fazer esse trabalho aqui, o certo seria a gente ter uma máquina. Isso acontece porque a vizinhança está cansada de esperar. Eles analisaram a situação, fizeram pesquisa de água, mas até agora não deram nenhum retorno, né? Retorno para a gente aqui zero, né? Como você já viu aí, estamos trabalhando, fazendo trabalho de formiguinha, né? A mata, a vegetação já está entrando no rio, então... Tá calamitoso isso aí, né? Então, meninas, o que a gente quer saber, né? De onde vem essa sujeira toda? Vem das pessoas que não fizeram a ligação do saneamento básico, né? Das casas que estão aí, esgoto clandestino. E também por causa do assoreamento que aconteceu aqui. E fica essa sujeirada toda, né, Fabiana? Isso, prolifera, né? E toma conta de toda a lagoa, e se não é o trabalho comunitário, também não se resolve, porque a gente fica aguardando os órgãos competentes. E a comunidade tem ideias muito legais para o local, viu? Afinal de contas, não parece, mas aqui nós estamos num ponto turístico. A lagoa ela tem potencial ambiental, tem potencial social e tem potencial econômico. Porque se ela tivesse limpa, pronta para a gente usufruir dela, aqui poderia ser feito um pesca e pague, poderia ser feito um espaço de lazer, de convivência para a comunidade, para turistas, para pessoas que venham, né, usufruir da lagoa. Então, a limpeza dela, a proteção desse recurso que a gente tem é importante, ela tem importância social para a gente aqui. Eu vou lutar aqui até ver se alguém possa ajudar nós. Olha, gente, a Prefeitura da Serra disse que faz a limpeza no local de acordo com o cronograma de serviço, mas não vai nascer isso tão rápido, né? A Prefeitura pede que a população ajude, não despejando esgoto na lagoa, porque já tem um histórico aí de despejo irregular. É importante que o morador ligue a rede ao sistema da concessionária e também ao sistema de saneamento básico. Mas a gente está vendo ali, né, Bruna, que é uma coisa que não brota assim do nada, demora. Esse cronograma aí tem que ser alterado também, né? É muito resíduo que está ali, né? Acabou juntando muito resíduo. Teria que saber quando que foi a última vez que eles fizeram essa limpeza, né? Realmente precisa da colaboração dos moradores, mas uma atitude
atitude mais enérgica aí também da prefeitura, que é muito perigoso. Você imagina uma criança cai ali, né? Perigoso demais. Olha, agora a gente fala de carrinho de rolimã. É uma competição profissional, tá, gente? Mais de 40 pilotos participaram da prova no bairro da Penha, em Vitória. Tudo começou com uma brincadeira e há 12 anos o evento é feito no bairro. E detalhe, tá? Com participação de pilotos de fora do estado. ...200 metros de descida, a uma velocidade que pode chegar a 50 km por hora. A corrida de rolimã aconteceu neste domingo no bairro da Penha, em Vitória. Foi preciso interditar a rua Engenheiro Rubens Bley. Alguns acidentes foram inevitáveis, mas não teve nenhum grave. Na competição, 40 pilotos, que compartilhavam muita adrenalina e criatividade. Maxwell veio de São Paulo. A importância é unir o pessoal em torno de um esporte que era uma brincadeira, mas hoje a gente está trazendo isso para um nível de esporte nível nacional e fora do Brasil, né? Eu sou um dos organizadores da Copa do Brasil, que é a FLX, e hoje nós já temos praticamente em cada estado do Brasil um campeonato de carrinho de rolimã. Ronaldo é morador do bairro da Penha e participa desde o início do evento. Há 12 anos esse evento existe, eu só perdi a primeira porque eu não conhecia. Essa comunidade espera isso o ano inteiro para este momento. É a festa da nossa comunidade. O evento começou como uma brincadeira de rolimã aqui no bairro da Penha e hoje está na 12ª edição. Tem 40 participantes e prêmios para os 4 primeiros colocados. Toda a organização batalhou muito para poder fazer isso aí. 3 anos nós estivemos ausente desse serviço que a gente está fazendo aqui para a comunidade, né? Que hoje não é mais comunidade. Graças a Deus a gente está conseguindo levar isso aí para outros bairros, outros municípios e agora, graças a Deus, para outros estados, né? A corrida de carrinho de rolimã atraiu a atenção de crianças e adultos. Um olhar diferente para quem vive no bairro da Penha. Muito bacana, show de bola, tá? Primeira vez que eu vim aqui, tô amando. Eu acho que o bairro periférico, como é o nosso, nos tempos difíceis, eu acho que é bacana um evento assim para poder distrair, tirar um pouco aquele foco ruim que existe, que nos cerca, né? Então, acho legal, bacana trazer as crianças para se divertir um pouquinho. Olha, a Manuela falou que não teve nenhum acidente grave, mas aquela pneusada ali... Fiquei preocupada. Eu acho que machucou quem atingiu ali, tinha criança ali perto. Olha, fiquei preocupada, sinceramente, mas acho que ficou tudo bem, ficou né? tudo bem. E olha só, gente, o primeiro e o segundo lugar se desentenderam e foram desclassificados. Ninguém merece a competição tão bonita, né? Passando aí o primeiro lugar para o terceiro colocado. Então, parabéns aí para o verdadeiro vencedor. Vencedor, tá valendo. A gente vai ficando... Olha aí, gente, a imagem desse acidente. Isso. Tomara que tenha ficado tudo bem, né? Com o pessoal que estava assistindo ali. Eu acho que sim. Beijo enorme para vocês. Está na hora de encerrar o TN1. Valeu, Boa gente. semana. Até amanhã. Tchau, tchau.